Olá, acadêmicos! Olha aqui novamente nós com a nossa disciplina de Lógica e Matemática, com mais aquela aulinha, né, para que possa estar dando aí um suporte no estudo de vocês para as nossas avaliações e, claro, também um suporte para que vocês possam estar entendendo melhor o que é a lógica matemática, como você trabalha os conceitos lógicos, para que vocês possam estar aplicando aí logo, né, posteriormente aí nas escolas no qual vocês trabalham ou que venham a trabalhar. Qual que é a nossa aula de hoje? Pessoal, olha aí, nossa aula hoje, o tema, né, da nossa aula é cálculos dos predicativos 2. Então, o que nós vamos trabalhar nisso aí? Nós vamos trabalhar, na verdade, aquilo que nós fizemos já nas aulas anteriores. E aí vocês vão verificar o seguinte, que esses conceitos vocês já viram. Lá no ensino médio, no ensino fundamental, o que nós vamos fazer é dar alguma nomenclatura, ou vamos dizer assim, falar ou comentar isso aí de uma forma diferente que vocês já viram nos ensinos médios e fundamental. Beleza? Vamos lá então? Veja, objetivo da aula. Entender cada problema escrito na forma de sentenças. Encontrar o conjunto verdade de cada sentença. Então, o que quer dizer aí, pessoal? Nós vamos entender o problema que nós temos em relação ou de forma de uma sentença, ou seja, de uma relação matemática. Ou, como a gente sempre brinca nas salas de aula, né? Nós vamos trabalhar com números e letras, vamos dizer assim, uma sentença matemática. Claro que não necessariamente nessa ordem ou com as duas. E, claro, também determinar esses conjuntos verdade, que vocês também já cansaram de fazer isso aí durante os estudos de vocês. Vamos lá? Pessoal, então vamos iniciar aí com sentenças abertas com uma variável. Então veja a definição aí, olha. Chamamos de sentença aberta com uma variável um conjunto A, uma expressão Px, tal que P de A é falsa ou verdadeira, para todo A pertencente, olha só, todo esse Azinho minúsculo aqui, pessoal, pertencente a quem? A. Quem que é esse A maiúsculo? Esse A maiúsculo nosso aqui está representando o conjunto universo. Esse P de X é a sentença aberta, que nós já tratamos também como preposição. Então, quer dizer, uma sentença aberta, ela pode vir a ser uma preposição. E é claro, essa preposição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, eu tenho que para todo P, olha aqui, ó, P de A, quer dizer que esse A aqui é um elemento do conjunto universo A maiúsculo. Então, isso pode ser, essa preposição pode ser verdadeira ou pode ser falsa, beleza? Veja aí um exemplo. Sejam as sentenças abertas ou seja, nos números naturais, 1, 2, 3, 4. Então, veja só, aqui nós não incluímos aqui o zero. Então, nós estamos classificando aí que esses conjuntos naturais, faltou até aqui, né? Não nulos. As seguintes expressões. Veja só, pessoal. N mais 1 maior que 7. 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a 0. X é divisor de 8. X é primo. X é um múltiplo de 2. O que acontece? Eu tenho uma sentença aberta. Cada uma dessas daí é uma sentença aberta. Agora, se ela vai ser verdadeira ou não, se essa proposição, né? Preposição lá do português, né, pessoal? Se essa proposição vai ser verdadeira ou falsa, o que acontece? Vai depender da sentença em relação ao conjunto universo. Então, quando você começa a trabalhar uma sentença aberta, primeiro você já tem que imaginar o conjunto universo. E aí sim você verificar se ela é verdadeira ou falsa. Então, se a gente analisasse algumas aí, veja, a primeira, x mais 1 maior que 7. Eu consigo ter um valor de x nos naturais que somado com 1 vai ser maior que 7. Então, verdadeira. Aqui eu tenho 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a 0. Então, ou seja, se eu tenho as raízes e essas raízes são números naturais, quer dizer também que é uma sentença aberta e verdadeira, ou seja, uma proposição verdadeira. Beleza? Vamos ver o que mais nós temos aí? Conjunto verdade. O que seria o conjunto verdade? Nós aprendemos isso no ensino médio fundamental, conjunto verdade. Aí o professor até, quando vai para o quadro, ele escreve S, né, igual, aí coloca o conjunto verdade entre chaves. Então, já é aí uma condição. Todo conjunto verdade ele é representado entre chaves. Beleza? Aí tem a definição. O conjunto verdade de uma sentença aberta é em um conjunto A, veja, ó, conjunto universo,
o conjunto de todos os elementos A pertencente a A, quer dizer, esse A é um elemento que pertence ao conjunto universo, tais que qualquer sentença aberta ou proposição, né, vai ser verdadeira ou pode ser falsa. Para que ele seja um conjunto verdade, essa proposição tem que ser verdadeira, ela tem que ser solução, correto? E como que nós podemos representar simbolicamente? Olha, V de P, então eu estou dizendo que essa proposição, ou esse conjunto verdade, olha aqui, ó, X, tal que X pertence ao conjunto universo, aí eu tenho que acrescentar aqui uma conjunção, por quê? Porque isso tem que ser verdadeiro, e a proposição PX, ou sentença aberta, é verdadeira. Então, para que você tenha um conjunto verdade, a relação que você tem algébrica é essa daqui, tranquilo? Então, vamos trabalhar isso com mais detalhes. Beleza, pessoal? Vamos ver esse exemplo aí? Olha só. Seja a sentença aberta x mais 6 menor que 5, nos naturais, o seu conjunto verdade será. Então, veja só. Vamos analisar o conjunto verdade para essa sentença. Lembrando, ela é uma sentença aberta, pode ser considerada uma proposição e, para que seja o conjunto verdade, essa proposição tem que ser verdadeira. Beleza? Então, veja só. Será que é possível, dentro dos naturais, buscar um valor para x, que atribuindo a essa sentença aberta, esse valor vai ser menor que 5? Isso é falso, correto? Isso é falso. Então, quer dizer o quê? Que essa sentença aberta, ela não possui ou não define aí um conjunto verdade. Você não terá um conjunto verdade, não existe uma relação dentro do conjunto universo dos naturais que torne isso aí verdadeiro. Beleza? Outro exemplo. Então, olha lá, pessoal. Olha só. O conjunto verdade da sentença x ao quadrado menos 3x maior do que zero. Pessoal, isso aqui é para ser o conjunto dos inteiros, tá? Aqui, ó, conjunto dos inteiros. Tanto é que aqui embaixo nós colocamos a relação inteiros, ó. Então, veja só, essa sentença, ela pode ser considerada uma proposição verdadeira? Bom, para que isso aconteça, eu tenho que encontrar valores dentro do conjunto dos inteiros que torne isso aí verdadeiro. Então, veja só, pessoal, essa sentença aqui, essa inequação, é a inequação do segundo grau. Então, vocês já trabalharam em outras disciplinas do curso e lá no ensino fundamental, que se você tem uma inequação, você tem conjuntos soluções. Bom, nessa inequação x ao quadrado menos 3x, se vocês calcularem, para que ela seja maior do que zero, tem que ser todos os elementos do conjunto dos números inteiros, com exceção do 0, 1, 2 e 3. Por quê? Porque o 0 e o 3 são raízes, não aceita a igualdade. E o 1 e o 2 são valores inteiros que, se você atribuir a essa função ou essa inequação, vai tornar o valor negativo. Por isso que nós colocamos aqui, ó, conjunto verdade, V de P, x está o quê? X pertence a Z, os números inteiros, tá, pessoal? Reforçando, aqui era para ser os números inteiros. E, porque eu sempre vou trabalhar no conjunto verdade com uma conjunção, que eu tenho que afirmar, né? X ao quadrado menos aqui 3x maior do que zero. Então, essa é a relação do conjunto verdade, ok? Só lembrando, pessoal, corrigindo novamente, aqui é conjunto dos números inteiros e aqui é x, ok? Sentenças abertas agora com duas variáveis. Eu tenho sentença aberta com uma variável e sentença aberta com duas. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você tem duas variáveis, na verdade você trabalha com um par ordenado, ok? Uma variável só x, duas variáveis x e y. Se fosse três variáveis, por exemplo, x, y e z. Então, como é que eu posso analisar isso aí? Vejam só, definição. Sejam dois conjuntos A e B, chamamos de sentença aberta com duas variáveis A. Esse x aqui, pessoal, vocês já viram lá no ensino médio, né? E lá acho que hoje no 9º ano, que isso aqui significa produto cartesiano, tá? Então, A cartesiano B, uma expressão, olha, P de x, y, quer dizer, essa expressão é a sentença aberta, que pode ser uma proposição, que pode ser um conjunto verdade. Então, a sentença aberta é a proposição, só que para ser conjunto verdade, ela tem que ser verdadeira. Ó, tal que qualquer valor para x, A, e para y, B, é falsa, se for F, e verdadeira, se for V. Para todo par ordenado, então veja só, A, x e B,
y. E esse par ordenado tem que pertencer ao produto cartesiano. E esse produto cartesiano nós já estudamos já em outras disciplinas, aqui mesmo no nosso curso. Mas a gente vai dar uma revisão aí, beleza? Vamos ver como é que ficaria aí? Veja um exemplo. De acordo com os conjuntos A, 1, 2 e 3, B, 5, 6, são sentenças abertas em A cartesiano B, as seguintes expressões. Como eu já tenho dois conjuntos e eu estou trabalhando com um produto cartesiano, é uma sentença aberta com duas variáveis. Então, analisando aí, olha, x é menor que y. Será que eu consigo, dentro desse produto cartesiano, um par ordenado que isso seja verdadeiro? Segundo, x é divisor de y. Será que eu consigo ter esta relação, x divisor de y? Y é o dobro de x. Olha, o máximo divisor comum x e y ser igual a 1. Será que eu consigo, dentro desse produto cartesiano, tornar alguma dessas sentenças verdadeiras? E se ela é verdadeira, o que acontece? Automaticamente ela passa a ser um conjunto verdade. Vamos ver como é que ficou. Veja, o nosso produto cartesiano está aqui, ó, daquele conjunto A, conjunto B. Cada elemento de A vai relacionar com o elemento de B. Então, era 1, 2 e 3, então o 1 relacionou com 5, com 6, 2 com 5, 6, 3, 5 e 6. Observando que o par ordenado, olha só, vamos analisar pelo menos uma condição para tornar aquela sentença ou aquela proposição verdadeira e logo conjunto verdade. Olha só, pessoal, o par ordenado 3 e 5, ele pertence ao produto cartesiano, está aqui, ó. E ele satisfaz tanto a primeira condição, lembra da primeira condição? Vou voltar lá, hein, pessoal, ó. X menor que y, como também satisfaz a quarta, aonde x tem que ser menor, aliás, que o MDC das duas é igual a 1, porque o MDC de 3 e de 5 é 1. Ó, o par ordenado 3 e 6 pertence também ao produto cartesiano e ela satisfaz quem? A segunda e a terceira condição. Então, 3 e 6, voltando lá, ó, 3 e 6, olha só, ele satisfaz a segunda, porque eu tenho a relação de divisor, e a terceira, que eu tenho a relação de múltiplo. Beleza? Pessoal, o que mais nós temos aí? Bom, agora vamos entrar no conjunto verdade. Nós analisamos a sentença se é verdadeira ou falsa. E como é que eu analiso o conjunto verdade? Similar ao conjunto verdade de uma única variável. Então, olha, chamamos de conjunto verdade de uma sentença aberta com duas variáveis o conjunto de todos os elementos A e B pertencente a A cartesiano B, tais que P de A e P de B sejam uma proposição verdadeira, que é aquilo que eu comentei com vocês. Você tem uma sentença aberta, ela é uma proposição. Se ela é verdadeira, ela é conjunto verdade. Beleza? Como que eu posso representar a nomenclatura? Primeiro caso que eu posso fazer, ó, um par ordenado x, y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Aí, olha só, e, que é a conjunção para que você indica se essa sentença é mesmo verdadeira ou falsa. Um par ordenado x e y é verdadeiro. Então, isso aqui, ó, se ela for verdadeiro, quer dizer que é conjunto verdade. Se for falso, automaticamente deixa de ser um conjunto verdade. Passa a ser simplesmente uma sentença aberta ou uma proposição. A outra maneira de você identificar isso aí, tá, pessoal, é em relação a essa notação, que corresponde à mesma coisa em cima, e que geralmente é mais usual. Veja, o par ordenado XY pertence ao produto cartesiano A cartesiano B, tal que essa sentença aberta ou proposição é verdadeira. Então, se essa proposição é verdadeira, ela é um conjunto verdade. Beleza? Vamos só verificar aqui mais um exemplo rapidão? Olha, de acordo com os conjuntos 1, 2, 3 e 4, B, 1, 3 e 5, determine o conjunto verdade da sentença aberta, x menor que y. Então, realizando o produto cartesiano, eu tenho essa relação do produto cartesiano. Olha aqui, ó. Cada elemento de A relaciona com cada elemento de B. Lembrando que se é A cartesiano B, elementos de A é x, elementos de B é y. Bom, quero verificar se essa sentença aberta aqui, ó, representa um conjunto verdade. Então, olha só. Quando eu analiso, olha aqui, ó, todo par ordenado, x e y, tal que x pertence a
e Y pertence a B, isso só vai ser um conjunto verdade se essa proposição ou essa sentença aqui for verdadeira. É possível você encontrar? É, não é? Veja só, eu tenho 1 e 3, 1 e 5, 2 e 4, 2 e 5, 3 e 5, 4 e 5. E isso aqui, ó, esse conjunto está contido no produto cartesiano A, cartesiano B. Viu aí que é simples, pessoal, essa questão de conjunto verdade com uma, com duas variáveis? O que vocês vão ter que lembrar, é claro, daqueles conceitos que vocês aprenderam lá no ensino fundamental e médio, e agora só rever esses conceitos e aplicar nesses conceitos que nós vimos nessa aula aqui. Beleza? Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.